Bate-papo de hoje aqui no Portal AgroLink é sobre recuperação de créditos tributários e eu converso com o diretor executivo do Grupo Nimbus, João Henrique Gasparino. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Aline. Um prazer estar aqui conversando com vocês. Prazer é nosso. Bom, então vamos lá. Quais são os desafios tributários específicos enfrentados pelo agronegócio no cenário brasileiro? E também como a recuperação de créditos tributários pode ser uma resposta significativa a esses desafios, João? Aline, bom, o que a gente vê hoje no Brasil é que nós temos um país que é uma grande potência na produção de alimentos, na geração de energia, e difusão de conhecimentos tecnológicos na área do agronegócio. Isso faz com que a gente seja líder no mercado internacional nesse setor. E também, naturalmente, né, temos grande parte do PIB brasileiro gerado por conta do agronegócio. Isso faz também com que a arrecadação tributária seja muito grande, voltada para o setor, e é natural, como qualquer outra exploração de atividade econômica, que as empresas acabem sofrendo um pouquinho com a alta carga tributária. Mas no agronegócio, especificamente, a gente tem um problema que é a imensa complexidade da legislação. A gente tem uma legislação extremamente intricada, onde muitas oportunidades acabam passando eventualmente despercebidas pelas empresas e não são aproveitadas. Isso impacta diretamente o resultado dessas empresas, desde os produtores rurais até as agroindústrias e, enfim, outras empresas que estão aí na cadeia econômica do agronegócio. A partir de 2004, principalmente, foi um momento que a gente viu várias leis novas, inovações legislativas, trazendo desonerações para o setor. E toda a cadeia produtiva foi impactada, né? Desde a produção até a confecção de adubos, industrializações de produtos finais, etc. Então, é necessário a gente diferenciar um pouco essas segmentações da cadeia produtiva e notar que cada uma delas possuem oportunidades específicas. Então, a realização constante de verificações nas operações é importante para que seja avaliado o correto aproveitamento das oportunidades tributárias que existem ali. Tá? Então, eu vejo hoje a recuperação de tributos como uma peça-chave no crescimento das empresas do setor. Certo. João, e uma das maiores complexidades na tributação do agro também é relacionada ao PIS e COFINS. Quais são as oportunidades para o setor nesses tributos? No PiscoFins, especificamente, aí a gente está falando de uma das maiores complexidades existentes no setor do agronegócio, a gente tem algumas oportunidades interessantes. Tá? Uma delas é a desoneração em operações de saída, previstas na Lei 10.925, de 2004. Logo no início, ali no artigo 1º, a gente vê vários itens que são desonerados. E quando os produtores os produzem, vendem sem a incidência de PiscoFins. Essa não incidência de PiscoFins, via de regra, ensejaria uma impossibilidade na tomada de crédito pelos adquirentes. Por exemplo, produtores rurais, né, que eventualmente vão se aproveitar de diversos insumos para produzir os itens finais que serão vendidos no mercado posteriormente. E aí a mesma legislação, logo no artigo 8º, e veja, essa lei de 2004, justamente aquele período onde o setor do agronegócio começou a ter vários benefícios, a legislação traz a possibilidade de aproveitamento de diversos créditos presumidos na produção de soja, carne, leite, biodiesel, entre outros itens que estão lá indicados. O que acontece é que muitas empresas adquirem esses itens para a produção de outras questões, ou às vezes até apenas para embalá-los e revender no mercado, e acabam não se aproveitando desses créditos. Dando um pequeno exemplo, recentemente nós atendemos uma indústria de lácteos que se aproveitou de aproximadamente 8 milhões de créditos tributários, valores esses depositados em conta corrente, tá? 3 meses após a avaliação da escrita fiscal da empresa, de todas as obrigações acessórias, a gente apurou e alocou esses créditos, e a Receita Federal deferiu e depositou os valores na conta corrente da empresa. Então, veja, um resultado bastante expressivo para uma empresa que já dava resultado, mas não tinha aquela avaliação periódica dos itens que poderiam gerar créditos que a gente falou, né, agora há pouco.
João, e o agro também ele possui muitas especificidades, né? E algumas delas são relacionadas às contribuições previdenciárias. Eu queria que tu comentasse um pouco sobre essa situação, por favor. Claro, no caso do agro, a gente tem algumas modalidades de recolhimento das contribuições previdenciárias. Ou sobre a receita bruta, que é a contribuição que nós chamamos de fundo rural, ou sobre a folha de salários, né? Para o produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, a contribuição social ela é recolhida ou sobre a folha ou sobre a receita. Ele pode optar por uma dessas opções. Já na agroindústria será sempre o fundo rural, ou seja, sempre sobre a receita da empresa. E algumas controvérsias já surgiram nesse meio, né? O fundo rural foi objeto de diversas discussões no judiciário e ele foi declarado constitucional pelo STF, ou seja, a cobrança é de fato devida. Mas, nesses julgamentos que ocorreram, a cobrança do fundo rural na modalidade de subrogação, ou seja, quando ele é cobrado pelo adquirente de itens que vêm dos produtores rurais, ele é indevido. Então, já aí se encontra, por exemplo, uma possibilidade de eventual recuperação de créditos tributários. Além disso, né, é importante mencionar também que há algumas outras discussões para as empresas exportadoras, né? Por exemplo, a questão do Senar. O Senar ele é uma contribuição social geral que tem imunidade nas exportações, mas as empresas sempre recolhem. Então é importante buscar, eventualmente, apoio técnico para recuperar esses valores indevidamente recolhidos. Dentre outras minúcias aí no recolhimento dessas contribuições sociais, que eventualmente também podem incidir sobre bases indevidas, né? E ensejar aí a recuperação de alguns valores indevidamente recolhidos ao fisco. E sobre o imposto de renda, existe uma carga tributária muito alta, né? E muitas vezes ela pode prejudicar até mesmo o crescimento das empresas. O que é que a gente pode destacar dessa situação? Em relação ao imposto de renda, a gente sempre precisa pensar em todos os regimes que existem, né? Hoje a gente tem Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Esses três regimes, eles ensejam algumas especificidades que os diferenciam de forma bastante expressiva. Então, por exemplo, eventualmente algumas empresas que estão no Simples Nacional, embora entendam que estão recolhendo tributos sobre uma alíquota reduzida, eventualmente não identificam que elas poderiam se aproveitar de diversas deduções previstas na legislação, ou até mesmo do lucro presumido, por exemplo, que não comporta deduções, mas tem alíquotas reduzidas para o imposto de renda, e de isenções no PiscoFins, de isenções no ICMS, de forma que se ela saísse do Simples Nacional, ela teria uma eficiência fiscal muito maior. Muitas empresas hoje não fizeram ainda uma avaliação da sua operação e permanecem submetidas a regimes que não necessariamente são os mais adequados, né? Embora ela pense que, o simples aqui eu estou recolhendo um valor mais baixinho. Talvez não. Talvez com alguns ajustes, no lucro presumido, ela pudesse estar se aproveitando de uma eficiência fiscal melhor. E aí tem diversos estudos no âmbito desses regimes que podem ser realizados para redução da carga tributária. Estudos, por exemplo, no lucro real, né, de depreciação acelerada com a venda de ativos, a segregação de atividades, eventualmente, né, para a agroindústria, que se utiliza de maquinário pesado, pode ser realizada uma segregação das atividades, né? O maquinário pode ser alocado numa empresa, por exemplo, do lucro presumido, que aluga esses equipamentos para uma outra empresa do lucro real, que abate esse aluguel do seu resultado. Então, existem alguns planejamentos interessantes, negociais ilícitos, que configuram elisão fiscal e não evasão fiscal, que é proibida, e que podem ser levados a cabo aí para reduzir a carga tributária. Além disso, os produtores rurais têm a possibilidade de dedução de 100% do prejuízo fiscal e da base negativa, sem a trava de 30% que as outras empresas possuem. Ou seja, outras empresas conseguem apenas compensar 30% do resultado delas para apuração do imposto de renda no lucro real. As empresas do agronegócio conseguem deduzir 100% desses valores, né? Então, existem diversas estratégias aí que podem ser pensadas e estruturadas para reduzir a carga tributária das empresas do agronegócio e, inclusive, de produtores rurais, pessoa física.
né, que aí passa por mais uma questão de planejamento, né, de contratos de cooperação ou de arrendamento, também existem impactos nesse sentido. Claro que quando a gente fala de pessoa física, as oportunidades reduzem drasticamente, mas ainda assim existem alguns ajustes que podem ser feitos. João, e por fim, seguindo na mesma linha que você respondeu agora há pouco, como as empresas, elas podem se aproveitar de todas essas oportunidades? As empresas podem se aproveitar das oportunidades tributárias através de consultorias tributárias especializadas, né? É muito importante contar com a participação de profissionais credenciados no mercado, que conhecem o setor do agronegócio, e afastar aqueles que são aventureiros ou que apresentam oportunidades, eventualmente, que são arriscadas, sem demonstrar esses riscos para o empresário, que às vezes pode estar tendo um retorno imediato grande, que depois vai se transformar num prejuízo, com multa, juros e eventualmente até necessidade de devolução de honorários, né? E algo dessa natureza. Então, hoje, as empresas devem buscar profissionais qualificados, experientes no setor do agronegócio, que saibam lidar com as complexidades e que vão atuar com ética profissional, vão demonstrar todas as oportunidades que estão ainda numa zona cinzenta, que eventualmente comportam algum nível de risco, e todas as oportunidades que podem ser aproveitadas de forma mais segura, né? Já com embasamento previsto na legislação e com aceite da Receita Federal. Veja, lembro o caso que eu mencionei agora há pouco. Fizemos uma recuperação de um valor bastante relevante, né? Isso não quer dizer que a Receita Federal nunca aceita, né? A gente recuperou um valor bastante relevante para uma empresa sem necessidade de fazer compensações. Esse valor foi depositado integralmente na conta corrente da empresa por conta de uma análise realizada pela Receita Federal. Então, quando o trabalho é feito com critério, e aí, é claro, a gente pode aguardar tanto o depósito em conta como fazer a realização de compensações de forma segura, ele prospera, né? Vai passar o tempo, a Receita Federal talvez possa até fazer alguns questionamentos que podem ser facilmente esclarecidos e rebatidos no âmbito de uma eventual fiscalização, né? Então, esse cuidado é muito importante, né? Se valer de profissionais que realizam esse trabalho de forma conservadora. E aí nós aqui no Grupo Nimbus nos posicionamos, é claro, como uma empresa que faz o trabalho nesse sentido, né? Demonstra todos os contingenciamentos, demonstra todas as oportunidades que são aproveitáveis e dá todos os insumos para que o empresário consiga tomar a decisão de qual caminho seguir. Vou aproveitar essas oportunidades administrativamente, essas outras aqui vamos buscar no escritório de advocacia, quem sabe, né, vamos judicializar algumas questões para ter um respaldo, né, do judiciário e assim evitar qualquer nível de risco, e eventualmente algumas oportunidades podem ser rechaçadas, né? Essas oportunidades aqui são arriscadas demais, talvez nem valha a pena perder tempo indo para o judiciário. Então elas já estão de plano afastadas. Mas o principal é que o empresário saiba aonde ele está pisando e saiba que a operação dele está com o maior nível de eficiência fiscal possível, para que ele não deixe nenhuma oportunidade passar. Tá? Lembrando, Aline, que após 5 anos, a gente tem o evento da prescrição. Então, passou 5 anos, se eventualmente ficou um crédito lá para trás, a empresa não mais pode se aproveitar daquele crédito. Por quê? Porque ele está prescrito, né? E aí a empresa acaba perdendo aí algumas oportunidades relevantes. Então, é sempre bom recuperar o passado e se preparar para o futuro. Certo, João, quero agradecer a tua participação. E para quem busca mais informações sobre o setor, o João Henrique é nosso colunista e acompanha o portal AgroLink para acompanhar os textos e as novidades sobre o setor. Obrigado, Aline. Obrigado a todos os ouvintes. E aí, até a próxima. Qualquer coisa, estamos à disposição. Obrigada.